Oi, gente, tudo bom? Hoje eu trouxe a Mari, que é uma amiga minha, analista do Ministério Público aqui na Penha e na área da infância, para falar um pouco do cargo de analista e tirar as principais dúvidas. Se vocês ainda tiverem dúvidas, deixem nos comentários, curtam a página para dar um apoio e compartilhem com quem vocês acham que tem interesse no tema, tá bom? Obrigada, Mari, por aceitar o convite. Obrigada eu, Larissa, pelo convite. Espero que consiga passar umas experiências aí. Ah, legal. Acho que o pessoal vai gostar muito. Conta pra gente o que faz um analista do Ministério Público. Sim. Então, Larissa, o analista do Ministério Público faz praticamente tudo o que um promotor faz, salvo os atos exclusivos que, na promotoria que eu tô, são as audiências. O resto, a gente acaba fazendo tudo. Eu percebo que o analista é um filtro do promotor mesmo. Assim, tudo, antes de chegar no próprio promotor, o analista dá aquela triagem, troca as experiências para adequar o posicionamento do promotor, né, que é bem importante, e faz tudo, todas as peças processuais, tudo, todos os atos mesmos. E em algumas promotorias, a minha, por exemplo, tem procedimentos administrativos. Então, a gente ainda toca alguns procedimentos administrativos e atendimento ao público. Não é nossa função primordial o atendimento ao público, mas por vezes a gente é chamado a atender alguns casos mais chatinhos, que normalmente fica por conta dos oficiais de promotoria também. Então, é basicamente tudo, assim. Legal. Faz tempo que você está nesse cargo? Eu tô na mesma promotoria há 2 anos, desde que eu entrei. Então, quando eu entrei, a minha promotoria só tinha promotores substitutos. Então, eu tô com o mesmo promotor tem 1 ano. Ficou rodando o promotor por um tempo, foi bom, assim, para conhecer vários estilos de promotores. Foi bem legal. Legal. Você lembra do seu concurso? Como é que você estudou? Lembro. Eu formei em 2015 e o meu concurso foi em 2015 também. Mas eu tinha pouco tempo estudado para a OAB, então o estudo foi bem parecido, assim, o estudo de lei seca. A primeira fase foram 100 questões, se você é aprovado se fizer 50%, aí você fica habilitado para a segunda fase. O concurso de analista, o diferencial de verdade é a segunda fase, assim, o que eu percebo, até no último concurso que não foi o meu, eu lembro dos meus amigos que prestaram que a segunda fase tirou muita gente, porque é uma fase que pega muito a escrita, pega muito raciocínio, concisão. Eu lembro que cai algumas questões abertas, mas tem 2 dissertações e não tem muito espaço, então assim, a minha caiu prescrição. Então, se você for falar sobre prescrição, né, dá para falar muita coisa. Aí eles pegavam muito essa questão da pessoa conseguir sintetizar raciocínio, tanto que na minha primeira fase eu não fui muito bem. Eu fiz, acho que, não sei se eu cheguei a fazer 60% da prova, mas eu fui muito bem na segunda, foi o que conseguiu me classificar. Então, eu acho que para mim o diferencial foi a segunda fase, que pega muito essa questão de escrever bem. Bem legal. E você estuda para outros concursos? Sim, eu estudo para membro do MP e eu demorei a ser chamada no meu concurso, eu demorei 2 anos para ser chamada exatamente porque eu não tinha ido muito bem na primeira fase, aí eu fiquei mal classificada, né? Eu fiquei em penúltimo lugar na minha região. E demorei para ser chamada, fiquei 2 anos estudando apenas, em tempo integral. Quando eu fui chamada, eu falei, quero continuar estudando, apesar das dificuldades, eu estudo para membro hoje em dia e tem 2 anos que eu estudo e trabalho. E você acha que estar trabalhando dentro do Ministério Público te ajuda de alguma forma, ou nos estudos, depois na carreira, te mostrou alguma área do Ministério Público que você não conhecia de fora? Uhum. Ah, com certeza. A área que eu estou, da infância, a gente não tem infância na faculdade, pelo menos a minha eu não tive, assim, infância e juventude. E o que eu conhecia da infância era a infância infracional.
E hoje eu não estou na infracional, eu estou na infância que cuida da situação de risco, é na cível mesmo, né? Então, eu acho que vai me ajudar muito, principalmente na área de vivência do direito, né? Porque uma coisa é a gente ter aquele conhecimento técnico, outra coisa é aquela... O que é pior, assim, quando eu entrei na infância, eu me sentia mal por muitas coisas, então hoje em dia eu já tenho mais jogo de cintura, e isso com certeza vai me ajudar muito. Não sei se ajuda na questão de passar no concurso de conhecimento técnico, que não adianta você estar como analista e não continuar estudando, mas com certeza ajuda a escrever melhor. Se você tem um chefe que corrige bem suas peças, que te auxilia nessa forma de escrita, com certeza ajuda, com certeza, sem dúvidas. E como é que você tem alguma dica para quem precisa trabalhar, de como é que você estuda e trabalha ao mesmo tempo, sua rotina, mais ou menos? Sim, no começo eu estranhei muito e a minha dica é não cometer um erro que eu cometi, que foi tentar transportar o meu tempo integral de estudo para a minha nova vida, né, de trabalhar e estudar. Eu cometi muito esse erro e isso me deixou muito ansiosa, porque com certeza você não vai conseguir cumprir aquele cronograma de quem só estuda não pejorativamente, mas assim, se dedica integralmente. E eu cometi esse erro por várias vezes. Pegar cronograma de pessoas que têm 8 horas disponíveis. Então, a minha dica primordial é: faça um cronograma que você cumpra. Por exemplo, não faça um cronograma de 6 horas se você tem 4 horas. Façam que sejam 2 horas por dia, mas se você cumprir essas 2 horas por dia todos os dias, vai acabar dando certo, né? E aí você deixa para, se sobrar tempo, você deixa para fazer outras coisas que não tá no seu cronograma, exercícios, extras, ler algumas coisas extras, mas esse negócio de colocar a vida do outro na sua te deixa um pouco atrasado, assim, eu cometi esse erro por diversas vezes. Então, hoje eu não faria mais isso e sem se preocupar muito com o tempo que as coisas vão acontecer, porque elas acontecem, né, Lari? E é isso, dia a dia. Legal. Eu esqueci de perguntar, você sabe mais ou menos quanto ganha um analista, assim, a média? Eu até fui dar uma olhadinha. Eu tenho 2 anos, eu não sou efetiva ainda, né? Provavelmente no fevereiro do ano que vem, que eu saio do estágio probatório. E quando eu prestei o concurso, o analista ganhava bem menos do que ganha hoje, né? Em 2017 teve uma reestruturação na carreira e tem progressão de carreira, assim. Quem já está efetivo vai subindo de letra. Hoje, eu, bruto, ganho R$ 10.000. Desses 10.600 é do título de especialista, que tem especialista, mestrado e doutorado. Aí tem aquele adicional de qualificação. Se você não tiver nada, você vai ganhar isso menos R$ 600, né? Desse valor, o líquido deve ficar uns 7.500, às vezes uns 8.000, dependendo do mês. Legal. Você tem alguma dica final para quem está prestando concurso? Acho que você já deu várias, né? Então, eu tô nessa também ainda, né? E a minha dica é o que eu faço todo dia, um dia após o outro, seguindo um cronograma que cabe na sua vida, não medir a sua vida pela régua de ninguém. A vida não vai parar para a gente estudar e a gente tem vários problemas, várias coisas. Agora, eu tive que parar de estudar em cursinho para ir para casa e mudei de cidade. Todo mundo tem esses problemas, mas se você aprender a se comprometer a fazer o mínimo e fazer bem feito, acho que uma hora dá certo. Obrigada, Mari. Muito obrigada. Eu acho que vai ajudar muita gente. Obrigada pelas dicas. Boa sorte para você. Eu acho que a sorte Obrigada. vai chegar e rápido. E tenho certeza que você é uma ótima promotora. Obrigada, Larissa. Obrigada pelo convite. Até mais. Até.